Oi, pessoal, tudo bem? Então, ó, vamos iniciar mais uma retomada dos conteúdos, tá? Então, a professora vai começar passando assim rapidinho para vocês entenderem até a matéria que a gente está, tá? Então, a gente começou com as paisagens, né? Lembrando vocês que vocês têm que visualizar, né, várias imagens assim de lugares diferentes. Então, dentro desses lugares diferentes, nós temos paisagens naturais e paisagens, né, sociais, culturais. E o que a professora percebeu? Que a paisagem, né, só é natural se ela não foi modificada pelo homem, tá? Então, isso daí ainda eu percebi que tem alguns alunos que ainda estão confundindo. Quando a professora pergunta essa paisagem, que tipo ela é, não pode falar que ela é natural e cultural. Ou ela é uma ou ela é outra. Então, se ela sofreu qualquer modificação, ela já é uma paisagem cultural, social, humanizada, tá? Então, isso daí eu percebi ainda que tem alunos confundindo isso, tá? Então, tem que já ver nesse sentido. Aí, prosseguindo, o que a matéria trouxe? Ela trouxe falando que as paisagens, no decorrer dos tempos, da história, elas sofreram modificações, muitas modificações. Né? Em tempos que a gente estava ainda na classe, nós fizemos várias leituras e elas foram transformadas durante aí o decorrer do tempo, né, pelas técnicas, pela tecnologia que o homem aí conseguiu, né, aprender, né, conseguiu desenvolver, tá? Então tudo isso vocês têm que assim ir assimilando e acompanhando, tá? Que no decorrer do tempo ocorreu essas mudanças. E essas mudanças, elas foram muito agravadas pelo consumo, né, do ser humano. Então, aquela matéria dos setores econômicos, ela mostra uma retirada muito grande dos recursos naturais da matéria-prima, do setor primário. Então, para que se produza o tanto, né, que as pessoas consomem, necessitam ou querem, é necessário a retirada da matéria-prima. E isso ela traz uma série, né, de consequências. Tá? Então, foi abordado também um tema sobre os desastres, né? Só que falava mais sobre desastres naturais. Então, tem dois tipos de desastre: tem aquele que o homem não pode, né, controlar, que são os naturais, né? Então, teve uma atividade do tsunami, do vulcanismo, né? Que isso é uma coisa, né, da terra mesmo, não tem. Tem como o homem, né, através das técnicas que ele desenvolveu, conseguir detectar que alguma coisa está acontecendo na terra, que é os movimentos, né, a diferença de movimento e aí poder, né, alertar a população. Isso sim ocorre em países desenvolvidos. Tá? Então aí evacua o lugar, as pessoas vão para o lugar de segurança, tá? Mas não tem como não acontecer. Agora tem os desastres que são provocados, né, por consequências da ação humana, tá? Então aí vamos supor o rompimento, né, da barragem de Brumadinho trouxe várias consequências, né? E é uma ação do homem, o desmatamento, né, provoca também várias consequências ambientais e são provocadas pela ação do homem. E tem muitas outras ações também. Agora, na última aula, né, nessas últimas aulas, já está abordando o tema sobre cartografia, aonde vocês têm que se localizar no espaço, que esse que é o objetivo da geografia, que os alunos se localizem, saibam, né, se localizar, né, no espaço. Então, vocês têm que ir acompanhando desde a paisagem, toda essa evolução aí, até para entender a cartografia. Então, o que acontece, né? Então, nós já fizemos a análise, atividade de análise de mapa, o que é que tem, né, no mapa,
né? Eu espero aí que todos tenham realizado, né? Ou estão para realizar. E agora, essa matéria que a professora vai colocar hoje, dessa última aula do Centro de Mídias, você já tem que ter algumas noções de orientação. Então, a professora vai colocar alguns vídeos, alguma coisa para ajudar vocês. Então, eu tenho que saber, né, os pontos cardeais, apesar que a professora já colocou, né, uma rosa 200 com pelo menos os pontos, os 4 pontos cardeais, né? A maioria, assim, dos alunos acertou, né, falando que era a Rosa dos Ventos. Então eu já tenho que ter uma noção para colocar esses pontos cardeais no mapa. E aí, essa matéria da última semana, que ele fala das coordenadas geográficas, então eu tenho que saber que nós temos 2 linhas de referência. Essas linhas, elas são imaginárias. E então, ela serve para quê? Para, né, fazer uma divisão num planisfério ou num globo terrestre para ajudar, né, a se coordenar, vamos pensar assim. Então, nós temos, né, na horizontal, então todo mundo tem que falar, horizontal é deitado, né? Na linha horizontal, nós temos que divide, né, o globo terrestre, aí a Terra no meio, chama-se linha do Equador. Então, a linha do Equador, ela é 0 grau. Aí nós temos também na vertical uma linha, né, que separa assim também no meio, que chama meridiano de Greenwich. Também ela é 0 grau, tá? E todas as linhas que acompanham no mesmo sentido da linha do Equador, ou seja, deitado, são chamadas, né, de paralelos ou latitude. E as linhas que acompanham, né, o meridiano de Greenwich, no mesmo sentido vertical, são chamados de meridianos. Então, se eu divido, né, o globo no meio, tanto na horizontal como na vertical, cada paralelo ou meridiano ele tem um número. Então, vamos pensar assim: eu dividi a Terra na linha do Equador. Então a linha 0 grau. Para cima é o norte. Lembra que a professora acabou de falar dos pontos cardeais? Então, toda a linha que estiver acima da linha do Equador, ela é norte. E aí, cada uma tem um número, né? Quanto mais vai se aproximando dos polos, o número vai ficando maior, tá? Então, vocês vão perceber isso. E na linha, né, 0 grau do meridiano, né? Como ela fica na vertical. Se ele tem então o lado leste e o lado oeste, é igual, né, aquele desenho das rosas dos ventos. Então, quando a gente coloca uma letra em qualquer ponto, então aí vocês têm que falar, olha, a latitude é tal, norte, né, ou sul, e longitude é número tal, leste, oeste, tá? Então a gente vai começar a treinar as coordenadas geográficas, tá? A professora vai dar algumas atividades e aí vocês ficam também, assim, se precisarem de ajuda, alguma coisa, entre em contato com a professora, tá? Porque precisa entender esse comecinho para a gente começar depois a desenvolver outros temas, tá? A professora espera que tenha ajudado, né? E até a próxima. As correções das atividades anteriores. A professora anotou várias das correções. Oi, pessoal, espero que todo mundo esteja bem. Eu vou começar a fazer uns áudios e uns vídeos das correções das atividades anteriores. A professora anotou várias, assim, dificuldades, tá? Principalmente naquilo que vocês retrataram na autoavaliação. Então, é não é esse não. Necessário a gente fazer uma retomada.
organização